Bom, senhoras e senhores, em mais um momento especial desta conferência, convidamos o secretário executivo do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, senhor Roberto Gonzalez, para apresentar as principais conclusões do projeto Que Serviço Público Queremos. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a todos os colegas do FONACAT, os representantes das entidades, na figura do nosso presidente, Rudinei. Queria dizer da satisfação da gente poder estar apresentando os resultados desse projeto. Este foi um projeto que foi apoiado pelo FONACAT e foi uma contribuição dada pela FIPEA, na figura da sua diretoria, às entidades do Fórum, e que só foi possível também pela colaboração de uma série de pesquisadores, alguns do IPEA, outros de outras entidades. Tivemos a contribuição da professora Maria Lúcia Werneck Viana, da UFRJ, da professora Daniela Vaz, da Unifesp, do professor Fernando Matos, da Federal Fluminense, que atualmente está na Universidade de Colômbia, assim como de outros colegas do IPEA e de colegas da consultoria legislativa, o nosso colega Mário Teodoro. Todas as pessoas que colaboraram neste projeto o fizeram de forma gratuita e o fizeram com a sua plena liberdade de expressão e de colaboração. Em nenhum momento a FIPEA restringiu ou direcionou o trabalho desses pesquisadores. Mesmo assim, a associação assume toda a responsabilidade pelo que a gente vai apresentar, dado que esse foi um pedido institucional e que tem origem num momento bastante atribulado no ano passado, no qual ainda estava em pauta a PEC 287 da Previdência, que acho que já foi mencionado aqui várias vezes, e, em adição a isso, foi divulgado um relatório do Banco Mundial chamado Um Ajuste Justo. E este relatório pintava um quadro bastante duro do serviço público, basicamente responsabilizando o serviço público e os servidores públicos e as garantias e direitos dos servidores públicos como os responsáveis pela crise fiscal do Estado. Não é a primeira vez que isto acontece e isto, infelizmente, é um tema recorrente na mídia. Eu ouvi, a gente tem vários colegas em vários níveis de governo, e eu ouvi de um deles, no momento em que o governo federal estava mais empenhado em aprovar a PEC 287, que, ao conversar com um parlamentar da base, ele havia respondido que porque o foco de toda a comunicação estava na figura do servidor e no privilégio, porque a reforma tem que ter um inimigo. E o relatório do Banco Mundial destacava em mais de uma centena de páginas quem era o inimigo. O inimigo eram servidores públicos, os servidores públicos eram privilegiados, os servidores públicos eram pagos, os servidores públicos tinham direitos demais. E reservava exatamente uma página para discutir a gestão da dívida pública. Basicamente para dizer que era impossível de mexer no custo da dívida. Então, diante disso, foi entendimento da diretoria da Associação dos Funcionários do IPEA, assim como do pleno do FONACAT, que nós não poderíamos apenas ficar na defensiva. A gente precisava, nós mesmos, nos colocarmos nesse debate. E este projeto foi uma singela tentativa de nos colocarmos, de fato, enfrentarmos as questões. Além disso, além de apontar problemas que tinha naquele relatório, eu acho que foi importante que a gente fez essa discussão de forma aberta. E a gente queria agradecer também, além do FONACAT e além dos pesquisadores, ao gabinete do deputado Enio Veri, que nos garantiu o espaço no auditório Nereu Ramos, dia 27 de novembro do ano passado, para que pudéssemos fazer essa discussão de forma pública com os colegas servidores e com os parlamentares. Então, sem mais delongas, eu passo
síntese dos resultados. Você já deve estar recebendo o sumário executivo. No final, a gente subiu na página da própria associação a íntegra dos textos que estão disponíveis para quem quiser fazer uso. E a gente espera que isso tenha como consequência a continuidade desse debate. Bom, eu já mencionei de onde que surge justamente desse foco dos ataques do governo aos servidores no contexto da PEC 287 e no contexto também de outras medidas que foram colocadas. Já se mencionou aqui a MP 805 e também a MP 792. O primeiro, nós vamos tocar em 4 pontos. O primeiro deles é a questão do tamanho do setor público. Então, uma ideia muito difundida na mídia é de que o setor público brasileiro é inchado. E isso, inclusive, constava do relatório do Banco Mundial. E nós perguntamos, qual o parâmetro? Tomamos como parâmetro a OCDE, porque se dizia, bom, na época o governo brasileiro estava tentando ser aceito na OCDE, antes de ser barrado pelos Estados Unidos. E, bom, né, sempre se coloca os países de maior renda per capita como o parâmetro que nós devemos seguir. Então, que parâmetro é esse? A barra em vermelho que vocês estão vendo é a média da OCDE. Ela dá aproximadamente 22% da população ocupada é formada de servidores públicos em todos os níveis de governo. Do lado mais à esquerda, vocês vão ver os países que elevam essa média, que são, em geral, os países nórdicos, são, curiosamente, também os países de melhor índice de desenvolvimento humano. E o Brasil é a penúltima coluna aqui. O dado brasileiro é de alguma coisa em torno de 12% das pessoas ocupadas são servidores públicos. Então, que tipo de inchaço nós estamos falando? Mais além, nós estamos entre México e Chile, 2 países que não são caracterizados por um Estado pujante e que, em muitos aspectos, oferecem serviços de proteção social inferiores ao do Brasil. Vou pular aqui. Então, qual o nosso ponto? Existe uma série de razões pelas quais o setor público brasileiro tem o tamanho que tem. O Brasil avançou desde a Constituição de 88 na provisão de uma série de serviços que não tem paralelo na América Latina e que são providos, sendo que o Brasil tem uma renda per capita inferior à maior parte dos países da OCDE, ou quase todos eles. Ainda assim, nós estamos falando de um contingente menor do que nesses países. E nós temos que entender, e isso é importante, porque existe uma senha. Várias vezes, quando se fala em ajuste fiscal, quando se fala em redução de gasto, se diz, nós temos que cortar o gasto de custeio, nós temos que diminuir o número de funcionários, porque as pessoas imaginam que isso são pessoas que não têm nenhuma contribuição. O maior aumento dos servidores públicos desde a Constituição de 88 foi nos níveis, não no governo federal, mas nos níveis subnacionais, e teve a ver com o aumento da prestação de serviços públicos na área de educação, saúde e demais serviços sociais de assistência. E esses são serviços que são intensivos em mão de obra, são intensivos em pessoas. O maior custo de prover saúde, de prover educação, de prover assistência é remunerar o servidor, é treinar e capacitar o servidor que presta esse serviço. Isso acontece no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Só voltando rapidamente aqui, a gente chegou a pegar os dados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma média de ocupados no setor público maior que a do Brasil, mesmo excluindo os militares. Isso nós temos que considerar que os Estados Unidos praticamente não têm provisão pública de saúde. O sistema americano é notadamente um sistema privatizado, no sentido de que ele subsidia a compra de planos de saúde, com resultados em termos da qualidade do serviço muito inferiores aos demais países da OCDE. Eu poderia me deter um pouco mais nisso, mas, né, como nós já estamos no adiantado da hora, eu realmente encorajo vocês a olhar os textos onde isso está mais detalhado. O segundo ponto que a gente enfrentou, e a gente fez questão de enfrentar, é algo que foi utilizado, e tem que fazer assim, eu sou servidor do IPEA, nós temos um vínculo com o Ministério do Planejamento, e foi bastante frustrante ver o Ministério do Planejamento, no final do ano passado, utilizar essa informação para justificar as medidas as 2 medidas provisórias
que visavam rebaixar o salário inicial dos servidores públicos. E o argumento era esse: vocês ganham bem demais em relação ao setor privado. Bom, nós nos demos ao trabalho de encomendar um trabalho extremamente bem feito de uma pesquisadora que já tem pelo menos 10 anos de experiência no campo, que é a doutora Daniela Vaz. Ela fez a revisão da literatura e constatou o seguinte: sim, há uma diferença, não há dúvida, isso não é novidade para quem estuda mercado de trabalho e quem estuda especificamente os diferenciais, porém, nós estamos falando de dois grupos totalmente heterogêneos. O servidor público servidor pública é, em média, uma pessoa muito mais escolarizada, é uma pessoa que tem uma idade mais elevada e é uma pessoa que passa por um processo de seleção mais rígido. E, de forma geral, isso não se compara com o conjunto do setor privado. Então, a comparação de médias não faz muito sentido. Além disso, essa diferença ela não é homogênea. Quando a gente vai para os níveis inferiores de remuneração do setor público, principalmente na prestação de serviço na esfera municipal e estadual, o que a gente vê na verdade, a inversão disso. O setor privado, para o mesmo tipo de ocupação, de médico, de professor, está pagando mais. Se fez uma comparação com os estudos econométricos que procuram limpar essas diferenças, não vou entrar aqui na tecnicalidade metodológica. Agora, existem vários trabalhos que, de fato, tentam isolar o que seria o prêmio salarial. O que tu ganha mais apenas pelo fato de estar no serviço público. E os resultados eles têm uma grande variedade de diferença. Depende do nível de escolaridade, depende do tipo de função. Em alguns casos, nós estamos falando de até 37%, alguns estudos acham apenas 5%. O ponto não é aquilo que o Ministério do Planejamento apresentou, de que, na verdade, quem atualmente entra com 12 ou 15 mil deveria ganhar 5. Outra coisa que é muito importante falar, especificamente nesta conjuntura. Quando a gente olha as séries históricas, a gente vai ver que o diferencial de salários entre o setor público e privado ele aumenta em momentos de crise econômica. Por quê? Porque o setor privado tem uma capacidade de ajuste maior. E quando a gente fala de ajuste, aspas, é demissão e redução de salário, ou pelo menos não reposição. Mesmo com as perdas salariais que houveram no setor público, isso aumenta o diferencial. Mas aí o diferencial não está aumentando porque o setor público está ganhando mais, e sim porque o setor privado está ganhando menos. Então, tem que se olhar que a prática do setor privado, que no caso do Brasil é extremamente predatória em termos de garantias de trabalho, não pode ser considerado o parâmetro. Tá? Enfim, aqui só uma questão que a gente vai falar rápido. Isso não é igual em todos os níveis, as diferenças maiores variam por poderes. A gente fez considerando o Executivo Federal como ponto de comparação, a gente vê que essas diferenças de média existem entre os poderes. Agora, a gente queria chamar a atenção, algo que nós, da AFPEA, até levantamos para o FONACAT discutir, enfim, ao longo do próximo período, que uma das questões que não está sendo endereçada é a dispersão de salários dentro do setor público. Então, quando se fala todo mundo ganha altos salários, o que se esconde é o fato de que a dispersão é grande, como foi mencionado, inclusive, acho que na palestra do Fernando Filgueiras, da ENAP, há uma grande... muitas vezes, a diferença ela vai contra os servidores que estão prestando o serviço direto ao cidadão. Então, isso é algo que, de fato, a gente tem que refletir. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, muito rapidamente, é a questão que ganhou muito espaço na mídia dos supersalários e salários acima do teto. Isso aqui é uma aproximação pela RAIS, tem alguns problemas, que tem alguns rendimentos que não são captados, mas a principal questão é a seguinte: nós estamos falando de um número muito pequeno de servidores que é atingido pelos supersalários. Isso não significa que a gente não tenha que discutir teto de remuneração, a gente não tenha que discutir uma redução da dispersão, mas a ideia é de que isso é um fenômeno
que abrange a grande maioria dos servidores, eu acho que não, enfim, o dado mostra que ela não condiz com a realidade. Vou passar rapidamente aqui. O terceiro ponto que a gente colocou, e aí também algo que havia a discussão também sobre a ocupação política da máquina pública, até que ponto o serviço público é colonizado por pessoas de indicação política. E aí, o dado preliminar que aparece através num texto que também está disponível é o seguinte: a questão do aparelhamento do Estado hoje, principalmente no nível federal, ela não corresponde muito à verdade. O que a gente tem existe um grande número de DAS? Existe. A questão é que a maior parte de cargos de livre provimento, eles são ocupados por servidores públicos, ou até ocupados por pessoas que não são servidores públicos, mas que, pelo critério que era possível fazer na pesquisa, não tem uma filiação política, uma filiação formal ao partido político. Isso não significa que a pessoa não é uma indicação política, mas existe, o texto assume que há motivações políticas para as escolhas, mas a motivação política não é apenas uma questão de ocupação, de estratégia de ocupação, seja por que partido for. A gente sabe que existem sempre os casos caricatos, a gente viu recentemente o caso de pessoas escolhidas que não tinham a menor condição de estar em cargo de direção e assessoramento superior, porém, de novo, a gente precisa ter cuidado, porque atualmente não claro, e quanto mais a gente desce no nível dos DAS, menos importante é a questão da indicação política. O problema, tão importante, ou talvez mais importante quanto, é o seguinte: é a fusão da estrutura de DAS com a estrutura de gestão cotidiana das políticas públicas. E o estudo chamou a atenção que um dos problemas é que a ocupação de DAS gera uma alta rotatividade nos cargos de direção e assessoramento superior. Tá? E aí, enfim, a probabilidade de uma pessoa passar 4 anos no mesmo cargo é de somente 25%. E isso é algo que a gente tem que chamar a atenção. Claro, é importante ter uma administração profissionalizada, queremos reduzir, inclusive está na pauta do FONACAT a redução dos cargos de livre provimento, mas o outro ponto que a gente tem que chamar a atenção é, mesmo quando eles são ocupados por servidores, é o grau de inconstância que eles geram dentro do cotidiano da administração. Então, a gente deveria se questionar se cargos que são de natureza eminentemente técnica deveriam ser cargos de livre provimento. Último ponto, para eu realmente não abusar da paciência de vocês. Impossível de não falar da questão da reforma da Previdência. No momento que esses textos estavam sendo elaborados, a gente estava em pleno processo de tramitação da PEC 287. Eu vou passar rápido aqui pelos pontos da emenda aglutinativa, mas a gente queria chamar a atenção do seguinte: de um lado, o processo de resistência à PEC 287 foi positivo, porque permitiu formar coalizões amplas, né? No próprio seminário em que a gente estava discutindo isso em novembro, a gente teve participação não só das entidades do FONACAT, mas de entidades do FONACEF e de outras entidades do setor público. O problema é que a campanha a campanha a favor, aliás, da PEC 287 por parte do governo, inclusive usando recurso público, ela gerou uma campanha, ela gerou uma imagem muito ruim, né, que é inclusive um dos contextos em que a gente foi colocado, e criou a ideia de que a solução passa pela erosão dos direitos e das garantias do setor público. E isso significa que essas medidas tendem a ser reiteradas. Então, ao mesmo tempo que era reiterada a PEC, a gente teve a MP 805, que já aumentava a contribuição previdenciária acima do teto. E o fato de nós estarmos sob a vigência da Emenda Constitucional 95, ou seja, do teto de gastos, que implica um limite máximo para as despesas independente do comportamento da arrecadação, e sem possibilidade de revisão pelo atual texto legal até 2026, significa que os próximos 2 mandatos presidenciais eles estão sob sério risco
não apenas de não poder fazer concurso, ou não poder contratar, ou não poder dar aumento, mas de constantemente estarem sendo ameaçados com crime de responsabilidade pelo fato de não cumprirem as normas fiscais. Então, a tentação, entre aspas, do governo fazer medidas de curto prazo vai ser maior. Uma delas é a questão da contribuição, mas outras têm a ver, por exemplo, com a questão das pensões. Qualquer governo que conseguir impor uma reforma sobre as pensões, conseguir aumentar a contribuição, não vai ter que esperar o efeito de uma reforma da Previdência que, por definição, só vai surtir efeitos no médio e no longo prazo. Mas vai ter impacto imediato nos benefícios. E, no caso do aumento da alíquota, ela estimula a migração para o FUNPRESP dos servidores que hoje não precisariam migrar. Então, a gente já tinha feito algumas simulações. Quanto mais duras forem as regras de transição, quanto mais dura for o gravame da contribuição, mais tu tem incentivo para migrar para um regime de capitalização no qual o benefício vai depender da capacidade de acumular, ou seja, vai depender de taxa de juros, vai depender do regime de capitalização, onde o benefício deixa de ser definido. Enfim, tem outras questões que a gente também levanta em relação à previdência complementar, principalmente o fato de que ela gera vários tipos de risco político. Uma delas é que a condição para a migração é, para os servidores que já estão no regime previdenciário anterior a 2012, é o chamado benefício especial. O benefício especial é basicamente uma compensação pelo que tu já contribuiu no passado. Esse risco é grande, porque isso não é uma receita que está sendo capitalizada, isso é algo que o governo vai ter que pagar lá quando as pessoas se aposentarem. E é algo que pode mudar por legislação. Então, junte isso com um regime fiscal restritivo e nós temos real possibilidade de empurrar os servidores para uma redução substancial dos benefícios de aposentadoria e pensão. Enfim, eu gostaria de concluir dizendo que sabemos que há necessidade de mais estudos. Todos os integrantes aqui das carreiras têm noção de formas pelas quais a gente poderia ter gestão mais eficiente do serviço público, poderíamos ter soluções mais efetivas e poderíamos, eventualmente, ser mais efetivos em termos de custo. A questão é, e esse projeto é uma pequena tentativa nesse sentido, nós estamos dispostos ao diálogo, nós temos competência para isso e existe inteligência dentro do serviço público para colaborar com essas soluções. Eu lembro muito de um livro do professor Marco Aurélio Nogueira, Com Isso Eu Encerro, de que onde ele chamava a atenção que o maior problema do serviço público brasileiro é o desperdício de valor público, é a criação de capacidade, é a criação de experiência, a criação de expertise que é desperdiçada no momento seguinte por conta de questões políticas, por conta de uma leitura de um quadro fiscal, por conta de uma visão política equivocada. Então, não é intenção de nenhum de nós de monopolizar o debate, mas os servidores públicos querem ser parte do debate sobre que serviço público queremos. Muito obrigado.